Você falou que você tem 15 anos de profissão, não é isso? Isso. Então, Daniele, como que é? A gente sabe que lidar com criança às vezes é pior do que os idosos. A gente sabe muito bem disso, né? Como que é lidar com esses idosos quando você vai orientar eles em alguma alimentação, em alguma dieta? Eles correspondem certinho ou você tem algum problema? Então, com idosos institucionalizados, normalmente o que acontece é uma dieta padronizada, né, com características saudáveis para todos eles, mas a gente prioriza a colocar no cardápio aqueles alimentos que trazem a eles memória afetiva, né? Por exemplo, bolos caseiros, coisas que o mingau, coisas que idosos gostam, que faz parte do hábito alimentar deles. E a trabalhar a memória afetiva para eles é muito importante, porque a maioria desses idosos, eles possuem demências, né? Alzheimer e outras debilidades mentais. Então, através da alimentação, através da música, a gente vai tentando estimular a memória deles. Quando você se formou, Daniele, você teve alguma dificuldade para arrumar o seu primeiro emprego? Olha, eu não tive muito, mas não é muito comum. Normalmente, o profissional recém-formado, ele se vê sem experiência, né, diante do mercado que já exige profissionais com experiência, a gente fica naquele dilema. Eu fiz um estágio extracurricular na época e eu fui trabalhar em produção na área de UAN. Então, normalmente para recém-formado é uma área que absorve mais mão de obra, né? Só que as condições de trabalho elas são bem puxadas, né? A gente trabalha como gerente de restaurante, CLT, por isso que pega mais recém-formado, porque não tem as melhores condições de trabalho. Mas aí, como eu estava precisando trabalhar, foi para onde eu fiquei durante 5 anos na área de UAN. Depois que eu saí de lá, eu comecei a trabalhar em consultório, né? Aí trabalhei em consultório particular, depois nós abrimos uma clínica com uma sociedade com duas médicas, endocrinologistas, e então eu trabalhei em academias na época, eu fiquei com esse nicho de emagrecimento, obesidade, doenças metabólicas, diabetes, né? Era o meu nicho específico. E, em paralelo, eu comecei esse trabalho em LPIs. Hoje eu não atendo mais em consultório, estou em LPI porque eu estou fazendo um mestrado na área de nutrição e ciências cardiovasculares, lá no INC, no Instituto Nacional de Cardiologia. Então já tem alguns anos que eu deixei o consultório para poder estudar, porque eu quero atuar futuramente na área de docência e pesquisa. Como que é feito esse acompanhamento com o idoso no seu dia a dia? Então, Você sempre está lá diariamente com eles, no caso? o idoso tem uma avaliação nutricional, um tipo de avaliação nutricional mais específico, que é o MNA. É um tipo de questionário que faz triagem, né? É uma avaliação mais completa, ela é semelhante à avaliação subjetiva global, avalia perda de peso ao longo do tempo, mobilidade, aspectos ser acamado, as doenças mentais que normalmente tem, presença de úlceras, depressão, e usa o IMC, porém a gente tem uma grande quantidade de pacientes acamados ou cadeirantes. Então a gente fica muito limitado para fazer pesagem desses idosos. A gente usa estatura estimada através de altura do joelho. Na prática, semi-envergadura não dá para fazer, porque eles não esticam totalmente o braço. Tem muita particularidade, né? Na avaliação nutricional deles. A gente faz essa triagem que gera um score que diz pra gente se ele tem algum risco nutricional ou se ele está já com algum grau de desnutrição. Né? E aí a gente faz as intervenções necessárias, com alguns protocolos que eu elaboro lá. Uma das medidas melhores
que já foi bem validada cientificamente, vários artigos já compararam, é a de circunferência da panturrilha. Ela é um ótimo preditor de massa muscular. Então, para mim, essa medida ela é fácil, simples de fazer na prática, e eu vou lá nas tabelinhas, já faço o ponto de corte. Ela também, essa medida também é usada como a CB, e a CP é usada nesse questionário que eu faço de triagem nutricional. Ah, muito bacana. Eu queria te fazer umas duas perguntas específicas agora da sua área. Pode ser? Fica à vontade. Então, Daniel, o que você acha que o nutricionista em sua área de atuação tem sido reconhecido? Como ele é reconhecido profissionalmente? E o que mudou nesses últimos anos? Então, na época que eu me formei, a nutrição era totalmente desconhecida. As pessoas não sabiam o que o nutricionista fazia, não faziam Sim. ideia. Muitos não sabiam nem falar nutricionista, eles tinham dificuldade. O nutricionista não tinha autonomia de prescrever em hospitais, na área clínica. Era o médico que prescrevia e nós transcrevíamos o que o médico prescrevia. Porém, você vê recentemente, de 15 anos para cá, a nossa profissão teve um boom, assim, através da atuação de profissionais nas mídias falando, o grande aumento de obesidade, sobrepeso, e aí começaram a valorizar a nossa profissão como aquele que realmente entende de alimentação, aquele que realmente é capacitado para orientar nutricionalmente e atuar nas patologias, né? Então, hoje vocês já vão pegar um panorama totalmente diferente, né? E, assim, o profissional, hoje em dia, tem sido bem reconhecido, bem valorizado. Até mesmo com relação ao destaque nas mídias sociais, né? Na área de instituição de idosos, ainda tem muitos problemas, muitas coisas que precisam melhorar em termos do trabalho do nutricionista lá, mas aí depois eu explico mais especificamente. Tá bom, Daniel. Queria te fazer uma outra pergunta. Na sua área de atuação, é importante estabelecer critérios para diagnóstico nutricional adequado. Quais as ferramentas que são mais utilizadas em sua prática clínica e que te auxiliam na avaliação nutricional dos seus pacientes? Então, acabei já adiantando um pouquinho para você, né, para vocês esse tema, que é esse questionário, que é muito comum de se utilizar, o MNA. E, como eu disse, na avaliação de pacientes acamados, são essas medidas. De peso estimado, a gente pode usar as fórmulas de Schunleia, aquelas bem antigas ainda são utilizadas para poder fazer a avaliação. E, como eu falei, as medidas de circunferência de braço, circunferência de panturrilha, né, são ferramentas importantes. Além também de usar muito a semiologia, né, avaliar a conjuntiva, a palidez da conjuntiva, boca, lábios, sempre para ver carências nutricionais. Porque, embora eles façam exames periódicos, né, a gente pode ali já na triagem detectar alguma carência nutricional, que também é muito comum. Qual a importância da interação do profissional de nutrição, tá, junto com a equipe multidisciplinar nessa área? Importantíssima na área de nutrição clínica como um todo, porque o paciente em si, ele é um paciente cheio de comorbidades, a gente precisa de outros profissionais para poder estar fazendo um tratamento em conjunto. Na minha área especificamente, eu preciso do acompanhamento bom, do fisioterapeuta, eu preciso interagir com psicólogos, eu preciso interagir com o geriatra, com o técnico de enfermagem, cuidadores que estão com o idoso no dia a dia, acompanhando se eles estão se alimentando bem, qualquer coisa me relatar. Então, o nutricionista precisa estar presente na equipe multidisciplinar,
dando o seu parecer, né, dando também a sua orientação e o suporte necessário. É importantíssimo na área de nutrição clínica essa integração com a equipe, para que a gente possa tratar o paciente de uma forma global, um cuidado centrado no paciente. Qual é a sua experiência e qual a projeção para o uso da tecnologia na atuação da sua área? O uso da tecnologia tem sido um bom aliado, né? Uma ferramenta importantíssima. Nós tivemos a liberação aí na época da pandemia do Conselho Federal do CFN, uma resolução que permitiu que fizéssemos o atendimento de forma remota, online. Embora a gente tenha as limitações na avaliação nutricional, né, o problema a gente conseguiu fazer uma boa intervenção nessa área, cuidando das pessoas que estavam em casas com segurança. Isso foi muito importante para a nossa segurança e a segurança do paciente. E ainda assim, conseguir ter um cuidado do ponto de vista nutricional, em termos de cuidado de alimentação saudável, uma boa alimentação para o sistema imune, né? Então, a ferramenta da tecnologia, da consulta online, a telemedicina, né, veio para ficar. Eu acredito que hoje a gente consiga abranger um mercado muito maior. Por exemplo, aqui eu posso atender pessoas de outros estados, né? Como eu já fiz atendimentos online. Grupos, nós trabalhamos lá na linha de pesquisa do meu mestrado com consultas em grupo. E aí nós fizemos na modalidade online e foi uma experiência muito positiva. Então, qual foi o maior desafio para a nutricionista dessa área com relação à ética profissional? Na minha área específica, eu vou falar das instituições de longa permanência de idosos. A gente tem uma dificuldade muito grande que muitas instituições, elas são, vamos dizer assim, despreparadas para fazer um serviço de excelência, atendendo os padrões do Ministério Público, que é o nosso principal órgão de fiscalização. E muitos nutricionistas profissionais são contratados apenas para assinar o cardápio. E nós sabemos que é para a gente elaborar... mais dos restaurantes, né? Não, nas instituições, na área de nutrição clínica, cuidados de idosos, de geriatria, casas de repouso, para assinar o cardápio. Já vi também em creches acontecer isso. Uhum. E para você elaborar um cardápio, você precisa conhecer aquela população, você precisa calcular as necessidades nutricionais, você precisa fazer uma boa avaliação nutricional para isso. E muitas das vezes, esse tipo de contrato de trabalho não atende, não abrange esse tipo de técnica, entendeu? Esse tipo de cuidado, de atenção que a gente precisa ter, de avaliar a interação dos medicamentos, de avaliar a aceitação. Então, a gente precisa estar muito presente. E não é a realidade de muitas casas de repouso por aí. E isso acaba prejudicando muito a imagem do nutricionista e é um desrespeito ético, ao código de ética também, né, do nutricionista. Uhum. As redes sociais se tornaram uma ferramenta de divulgação de informações, o que pode ser muito útil para a promoção de saúde da população. Porém, juntamente com as boas, falsas informações sobre alimentação e saúde também se propagam em grande velocidade. Como os nutricionistas podem contribuir para a melhoria desse quadro? Muito boa a sua pergunta. É um grande desafio para nós, né? Porque se de um lado nós temos uma ferramenta que a gente pode divulgar informações de saúde, dar dicas de alimentação saudável, orientar as pessoas, a população, por outro lado a gente tem uma vasta informação de mitos nutricionais, terrorismo nutricional, e a gente precisa estar lá fazendo o nosso trabalho de formiguinha. No consultório, a gente pega esse tipo de paciente cheio de dúvidas, sem saber se ele vai fazer low carb, jejum intermitente, a dieta da sopa da lua, do desafio, não sei o que, né? E a gente, como profissionais, precisa estar atualizado em pesquisa para saber o que é comprovadamente pela ciência, o que tem evidência científica segura para a gente prescrever, em termos de suplementação, de tudo. Então, a gente faz um trabalho de formiguinha, tanto no consultório como nas redes sociais. Mas a gente tem que estar lá. Tem que estar lá, porque se a gente se calar, as pessoas ficam completamente perdidas.